Bom, pessoal, então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre variáveis aleatórias. E a gente vai começar falando sobre variáveis aleatórias discretas, e lá na frente a gente vai falar sobre variáveis aleatórias contínuas, tá? Um outro tópico das aulas futuras. E aí a gente fala também sobre média e variância em variáveis discretas, e também sobre função de distribuição acumulada, tá? Então, tudo isso que a gente vai ver agora é na parte de variáveis aleatórias referentes aos casos discretos, que a gente vai ver o que isso significa. Mas, basicamente, é quando uma variável só pode assumir ou uma quantidade finita de valores, ou que seja uma quantidade infinita, mas uma quantidade infinita que você consegue contar, tá? E a gente vai ver com um pouco mais de detalhes o que isso significa. Então, o conceito geral é o seguinte: as variáveis aleatórias, elas fornecem resumos numéricos de um experimento aleatório qualquer que você esteja representando. Então, as variáveis aleatórias a gente vai denotar em geral por letras maiúsculas, tá? E mais do final do alfabeto, X, Y, Z, W, tá? É só uma questão de notação. E as variáveis aleatórias, elas estão definidas com respeito a um experimento, tá? Então, você pode pensar na variável aleatória como sendo características, cada variável aleatória é uma característica do experimento, tá? Vamos ver um exemplo. E é bem simples. Então, ó, vamos pensar aqui num experimento envolvendo o lançamento de 5 dados, tá? Vamos supor. Então, o que seriam variáveis aleatórias relacionadas a esse mesmo experimento? Um experimento é só jogar os 5 dados. As variáveis aleatórias são características, né, que vêm a partir dos resultados do experimento. Então, ó, uma primeira característica possível seria olhar para a soma das 5 faces, tá? Então, eu teria uma variável aleatória, digamos, x, que representa a soma das 5 faces. Então, eu poderia estar interessado nesse caso em calcular coisas como qual é a probabilidade de x ser igual a 5, digamos. Ou seja, onde x é a soma das 5 faces. Se eu chamo isso aqui de x, x é uma variável aleatória, e eu posso calcular probabilidades associadas a essa variável aleatória. Então, quando eu digo x igual a 5, quer dizer que a soma das 5 faces que saíram no dado deu 5. Ora, isso é a mesma coisa que calcular a probabilidade, né, do conjunto que só tem um elemento, que só tem um resultado, que é aquele resultado que consiste de todos os números darem 1, certo? Bom, essa probabilidade, como só tem um elemento nesse conjunto, ela é 1 dividido por quantos resultados possíveis eu tenho em 5 lançamentos de dados. Ora, cada dado tem 6 faces, né? Se eu vou jogar 5 vezes, então são 6 elevado a 5, tá bom? Então, essa seria a probabilidade desse evento. Então, repara que a variável aleatória, que é o x, ela é usada para descrever um evento. Por exemplo, x igual a 5. X igual a 5 representa esse evento aqui, que é o evento soma das faces foi igual a 5, tá? Então, aqui são 5 uns. Tá bom? Bom, e aí vai existir uma infinidade de características que eu posso anotar com respeito a esse experimento. Eu também posso ver qual é o número de dados, a quantidade de dados cuja face foi igual a 4. Isso é uma outra variável aleatória y. Então, se eu digo, por exemplo, né, se eu digo que y é igual a 2, isso quer dizer o quê? Quer dizer que 2 dados foram iguais a 4 e os outros 4 dados foram números diferentes de 4, tá bom? Bom, e assim sucessivamente. Então, aqui tem outros exemplos, né, de variáveis aleatórias. Por exemplo, o valor da maior face obtida, ou o valor da menor face obtida.
Então, tem várias características que eu poderia olhar, né? Uma outra variável aleatória seria a face que saiu no segundo dado, ou a soma da primeira face com a quarta face, né? E assim sucessivamente. Então, as variáveis aleatórias elas vão representar características do experimento. Você tem um experimento rodando e várias características associadas. Cada característica é uma variável aleatória. Do ponto de vista talvez mais prático, a gente pode pensar em um outro exemplo. Por exemplo, ao examinar um paciente, podemos considerar como variáveis aleatórias. Concentração de hemoglobina no sangue. Isso também pode ser visto como uma variável aleatória. Posso chamar de X, e aí eu vou estar interessado em saber coisas do tipo, qual é a probabilidade de que X, que é a concentração de hemoglobina no sangue, esteja entre dois valores, A e B. Qual é a chance de eu ter um paciente com concentração de hemoglobina no sangue entre dois valores quaisquer? Esses valores aqui, sei lá, o médico é que determina, eu não tenho a menor ideia do que seriam valores razoáveis, tá? Frequência cardíaca também, pressão arterial, né? Então, as características desse experimento são um tanto diferentes desse daqui, porque, por exemplo, aqui, o conjunto de valores possíveis de olhar para a variável aleatória não é um conjunto finito, né? Aqui a concentração de hemoglobina pode ser qualquer coisa num intervalo contínuo. A frequência cardíaca eu já não sei, mas pressão arterial também, tá? É de característica contínua. Então, em um a gente tem as características discretas, em dois é um experimento cujas características em geral são contínuas. Então, mais lá para frente, a gente vai ver as variáveis contínuas, como a gente associa probabilidades a variáveis aleatórias contínuas, e agora a gente vai falar sobre variáveis aleatórias que são discretas. Tá? E aí, o ponto... Oi, alguém quer falar alguma coisa? É que eu fiquei com uma dúvida na 2, no exemplo 2. Vou voltar lá, peraí. Por exemplo, se o paciente já tiver alguma doença cardíaca e você for medir a frequência cardíaca, continua sendo uma variável aleatória? Sim, só que seria uma variável aleatória condicional. Por exemplo, você poderia definir um estado de saúde, né? Digamos, eu teria X, que é a frequência cardíaca. E a gente poderia definir uma segunda variável y, que indica, né, por exemplo, eu vou dizer assim, y é igual a 1 se o paciente paciente tem histórico de doença cardíaca. Tá? E y é igual a zero caso contrário. Caso contrário. Então, nesse caso, se a gente sabe que o paciente tem histórico de doença cardíaca, a gente está na situação em que y é igual a 1. Então, aqui a gente teria uma probabilidade descrita com P de x estar entre dois valores, A e B, dado que y é igual a 1. Isso é uma probabilidade, né? Ela está condicionada ao fato do paciente ter histórico de doença cardíaca, né? E se ele não tiver histórico de doença cardíaca, eu vou estar nesse caso, onde eu tenho a probabilidade do x estar entre A e B, dado que o y é zero. E essas probabilidades aqui vão ser diferentes. Tudo bem? Sim, entendi. É porque no caso não seria tão aleatório assim, né? Aí eu fiquei pensando. Tá. Sim. É uma aleatoriedade que está condicionada a um outro evento, né? A uma outra característica. Mas ainda assim é possível representar, só que a gente representaria com o conceito de probabilidade condicional. Tá, tudo bem. Obrigada. De nada.
Bom, então vamos ver alguns conceitos, né, relacionados às variáveis aleatórias. Eu acho que o conceito principal é qual é o uso dessas variáveis, né? Para que a gente faz isso? Para que a gente trabalha com variáveis aleatórias? Bom, é que a gente usa variáveis aleatórias para descrever eventos. Então, as variáveis aleatórias não são eventos por si só, mas a gente usa as variáveis aleatórias para descrever eventos. Então, por exemplo, né, quando a gente estuda uma variável aleatória x, a gente está interessado em saber probabilidades de eventos, né? Tipicamente, os eventos são representados por x pertence a um conjunto. Como aqui, olha. Aqui eu queria saber a probabilidade da pressão sanguínea, eu acho, né? Está entre A e B. Então, eu estou interessado em eventos desse tipo. Então, isso é um evento. Isso aqui está sendo usado para representar um evento. E dentro do evento, eu tenho a minha variável aleatória. Então, a variável, ela não é o evento em si, tá? A variável aleatória é uma variável que assume valores aleatoriamente. E a gente usa a variável aleatória para descrever eventos, tá? Então, quais são casos comuns, né, ou frequentes de eventos que a gente pode formar com variáveis aleatórias? Bom, como variável aleatória discreta, a gente vai estar interessado em eventos do tipo x igual a x, em que esse x aqui é um número, tá? Por exemplo, 1, 2, 3, 4. E esse aqui é variável aleatória. Eu vou abreviar como VA, tá? Variável aleatória. Então, eu vou querer saber qual é a probabilidade da variável aleatória ser igual a um valor, qual a probabilidade da variável aleatória ser menor ou igual a um valor, dela ser maior que um valor, ou dela estar entre dois valores, ou dela estar entre, possivelmente incluindo da esquerda, excluindo da direita, enfim, e outras combinações que podem ser de interesse, tá? Então, em geral, a gente vai a gente vai usar variáveis aleatórias para escrever eventos com essas características. Por exemplo, né, vamos ver aqui. Bom, esse exemplo 1 é só para a gente treinar um pouco os conceitos, tá? Então, suponha que a gente vai lançar um dado e vai observar a face de cima. Bom, nesse exemplo, a gente pode definir uma variável aleatória que chama a face observada. E a gente usa essa variável aleatória para representar eventos. Então, a primeira coisa é observar aonde a variável aleatória assume valores. Então, essa variável que representa a face observada, ela pode assumir os valores 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse conjunto, que é o conjunto de valores possíveis que a variável aleatória pode assumir, ele é chamado de suporte da variável aleatória, tá? Depois a gente vai falar com mais detalhes sobre esse conceito. E, geralmente, ele é denotado por ômega subíndice D, tá? Esse ômega subíndice D, ele não necessariamente é a mesma coisa que ômega, tá? Nesse caso vai ser, se você olhar o ômega, né, que é relacionado a esse experimento, ele vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui aconteceu do ômega D ser igual a ômega, nesse caso. Mas nem sempre vai ser assim, vai depender de qual é a característica que você está observando. Bom, e aí D é dita variável aleatória, e o que diferencia a variável aleatória de uma variável que não é aleatória é que associada a cada ponto do suporte existe uma probabilidade, né, associada àquele valor. Então, vai existir o que a gente chama de função de probabilidades da variável aleatória. Como assim, função de probabilidade da variável aleatória? Lembra que eu gostaria de usar a variável aleatória para definir eventos? Então, posso fazer o seguinte, eu posso dizer qual é a probabilidade de D ser igual a 1. Bom, essa probabilidade é a chance de sair 1 no dado que tem 6 faces, então é 1 sobre 6. Qual é a probabilidade de D ser igual a 2? Também é 1 sobre 6, tá? Então, eu posso pensar nisso
como sendo uma função. Então, posso pensar o seguinte, ó. Eu tenho uma função que me dá P de D igual a Dzinho, onde esse Dzinho é um número. Nesse caso, para qualquer que seja Dzinho, a probabilidade vai ser 1/6. Então, vou escrever assim, ó. P de D igual a Dzinho é igual a 1/6 para todo Dzinho pertencente ao conjunto que vai de 1 até 6. Certo? Então, a probabilidade de D ser igual a 2, como o D está aqui dentro, é 1/6. De D ser igual a 6, 1/6. De D igual a 7, é 0, porque não está nesse conjunto aqui, tá? Então, faltou definir, né? P de D, igual a Dzinho vai ser igual a 0 para todo Dzinho que não pertence ao conjunto 1 até o 6, tá? Então, a função de probabilidades, ela também pode ser descrita por uma tabela, né? Vê se não é a mesma coisa. Nessa tabela eu tenho os valores de Dzinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e associado a cada valor eu tenho a probabilidade daquele valor. Então, qual é a probabilidade de D igual a Dzinho quando Dzinho é 1? 1/6. Qual a probabilidade de D igual a Dzinho quando Dzinho é 2? 1/6 também. E assim sucessivamente. Então, essa tabelinha é uma tabela bem simples no caso dessa variável aleatória. E todos os valores têm probabilidade 1/6, tá? E aí a gente cria a seguinte notação, né? Ao invés de escrever P de D igual a Dzinho, a gente também pode escrever essa mesma probabilidade com P subíndice D avaliada no ponto Dzinho. É só uma forma diferente de escrever uma mesma coisa, tá? A gente usa essa notação para economizar espaço, né? Às vezes a gente precisa escrever um monte de uma função dessas probabilidades aqui, e aí acaba, toda vez que vai aparecer probabilidade, se a gente colocar isso, acaba gastando muito espaço. Mas é só uma forma diferente de escrever, tá? Então, essa notação aqui, o que é bom nela é que ela explicita que é uma função de Dzinho, tá? Que aqui fica claro, é uma função, e ela diz respeito à variável aleatória D, e ela é avaliada nos pontos Dzinho, tá? Alguma dúvida, pessoal, até aí? Vou ver qual é o próximo assim. Bom, e é importante a gente olhar para essa função de probabilidades, porque a gente vai usar ela para calcular probabilidades de eventos. Por exemplo, se eu quiser saber qual é a probabilidade de número par, como é que eu descrevo o número par? O número par seria D pertencente ao conjunto 2, 4, 6, certo? Ora, isso é a mesma coisa que P de D igual a 2 mais P de D igual a 4 mais P de D igual a 6, certo? Isso por quê? Porque eu escrevi esse conjunto aqui como cada uma das suas partes, né? D igual a 2, ou D igual a 4, ou D igual a 6. E aí eu estou usando aqui implicitamente, né, sem falar mais detalhes, mas o que eu estou fazendo eu estou separando esse conjunto, que é uma união, separando, somando. E eu consigo fazer isso porque não tem interseção comum, não tem como D ser igual a 2 e D ser igual a 4 ao mesmo tempo. Não tem como D ser igual a 4 e D ser igual a 6 ao mesmo tempo. E nem D ser igual a 2 e D igual a 6 ao mesmo tempo. Então, eu posso separar somando, né, essa união que aparece aqui, tá? E aí eu venho aqui na função de probabilidades, no caso todas são iguais, né? E eu uso essa função para poder escrever a probabilidade associada ao evento. Então, ela é importante porque ela permite, a partir dessa função de probabilidade, é que eu posso concluir, né, eu posso calcular probabilidades relacionadas a outros eventos, tá? A eventos que não sejam eventos unitários, né? Eventos que só contêm um resultado.
Bom, vamos ver o exemplo 2 para a gente poder treinar um pouquinho esses conceitos. Então, nesse exemplo, a gente vai ter um experimento que consiste em lançar 3 vezes uma moeda honesta. E a gente vai usar coroa para... a gente vai usar o número 0 para denotar coroa e 1 para denotar cara. E a gente vai contar com o número x o número de caras obtidos, né? X é o número de caras obtidos. Então, vamos lá. O que seria P de x igual a 2? X igual a 2 representa o quê? Representa que aconteceram 2 caras. Então, se aconteceram 2 caras, e como é que eu calculo a probabilidade desse evento? 2 caras. Eu vou listar todos os casos em que eu tenho 3 lançamentos aparecendo 2 caras. Então, estão listados aqui, ó. Cara, cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa, cara, cara. Então, só tem esses 3, não tem mais nenhum outro jeito. Bom, e eu tenho que dividir pelo número de elementos do espaço amostral, né? E quem é o espaço amostral? Vamos escrever ele aqui. Então, o espaço amostral do experimento do exemplo 2, ele é o produto cartesiano do 0, 1, com ele mesmo 3 vezes. Certo? Lembrando, né, dessa notação aqui de produto cartesiano, ela indica que eu vou combinar todas as formas, né, todos os elementos desse conjunto, com todos os elementos desse conjunto, com todos desse conjunto. Então, aqui vai estar incluso o 0, 0, 0, o 0, 0, 1, 1, 0, 0, e assim sucessivamente, tá? É isso que esse sinalzinho de vezes com conjunto quer dizer. Você vai combinar todas as formas possíveis de pegar esses 2 caras, com todas de pegar esses 2, com todas de pegar esse. E aí vamos contar, né? Quantos elementos eu tenho no meu espaço amostral? Aí eu vou pensar o seguinte, ó, eu tenho 3 lançamentos, em cada um deles pode vir 2 resultados, 0 ou 1, no cara ou coroa. Então aqui pode vir 2, aqui podem vir 2, e aqui também podem vir 2. Então 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8, certo? Então aqui, isso aqui é a mesma coisa que escrever também, né? 0, 1 elevado ao cubo. Esse elevado ao cubo, ele quer dizer que é um produto cartesiano do conjunto com ele mesmo 3 vezes, tá? Então, a probabilidade de x igual a 2 acaba sendo 3, que é a quantidade de elementos aqui em cima, dividido por 8, que é a quantidade de elementos aqui embaixo, né? Aqui eu tenho ômega, e aqui eu tenho a quantidade de elementos do evento x igual a 2. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal, nessa parte daqui? Tá. Bom, e eu posso definir outros eventos agora, né? Eu poderia definir x menor ou igual a 1. Isso quer dizer o quê? Que dos 3 lançamentos, no máximo, uma cara foi observada. Então, aqui eu tenho coroa, 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 ou seja, nenhuma cara foi observada. Aqui eu tenho uma cara foi observada no primeiro lançamento, uma cara só no segundo lançamento e uma cara só no terceiro lançamento. Então, isso me dá 4 casos num universo de 8 casos possíveis. Então, a probabilidade é meio. Eu também posso olhar a probabilidade de x ser maior do que 2. Bom, então, se eu tiver mais do que 2 caras em 3 lançamentos, né, isso significa que x é igual a 3, concorda? Se eu observei mais do que 2 caras em 3 lançamentos, é porque o número de caras observado foi igual a 3. Se eu observei 3 caras, só tem um caso possível, que é o 1, 1, 1. Então, aqui dá 1 num universo de 8, tá? Então, repara como uma mesma variável aleatória, que é o número de caras obtidas, me permite calcular a probabilidade de vários eventos, né? Então, associado a essa variável aleatória, eu tenho um evento x igual a 2, um evento x menor ou igual a 1 e outro evento x maior que 2, tá?
E aí nota o seguinte, né? É só mais um ponto que esse exemplo permite ilustrar, que é o suporte da variável aleatória não necessariamente é igual ao espaço amostral. Quem é o suporte de x? Lembra lá, o que essa notação significa? Significa suporte de x, né? É o suporte da variável que aparece aqui. E o que é o suporte? É o conjunto de valores possíveis para essa variável aleatória. Como eu estou olhando para 3 lançamentos e x representa o número de caras obtidos, então olha quem é o ômega x. É o número de caras, ou seja, ou é 0, ou é 1, ou é 2, ou 3, certo? O número de caras obtidos em 3 lançamentos só pode ser 0, 1, 2 ou 3 caras. Tá? Isso é diferente de ômega, porque o ômega é um outro conjunto que nem tem nada a ver com esse, né? O ômega é esse outro conjunto, que são claramente diferentes, tá? Então, só para não confundir, o espaço amostral, que está relacionado aos resultados do experimento, e o suporte, que está relacionado aos valores possíveis da variável aleatória, que é definida com respeito àquele experimento. Né? Ficou claro, pessoal? Então, deixa eu voltar para ver se alguém colocou alguma coisa no chat. Tá. Bom, então, a gente estava falando, né, lá para o início, sobre 2 tipos de variáveis aleatórias, as variáveis discretas e as variáveis contínuas. Tá? Existe ainda outros tipos de variáveis, mas eles não são tão comuns. Tá? Vamos frisar primeiro a diferença dos dois. O que é uma variável discreta e o que é uma variável contínua. Então, as variáveis aleatórias discretas são aquelas cujos valores possíveis formam aí essa é a palavra-chave, subconjunto enumerável de R. O que significa isso? R é o conjunto dos números reais, que são todos os números que a gente conhece, tirando aqueles complexos, lembra? Que tinha uns números lá que era tipo 2 mais 3i, que i era a i de menos 1, né? Isso aqui é número complexo não real, não real. Então, tirando esses números esquisitos, né, que pegam a raiz quadrada de um número negativo, todos os outros números que a gente conhece são números reais. Tá? Então, a palavra-chave é subconjunto enumerável de R. Bom, subconjunto é uma parte dos números reais, e a palavra talvez mais desconhecida aqui seja essa de enumerável. O que é enumerável? Enumerável quer dizer que você consegue enumerar, você consegue contar. Né? Por exemplo, se eu estiver falando sobre o número de pessoas que visita, se eu chamar de X, o número de pessoas que visitam um banco, digamos, né, num determinado dia, tá? Então, eu vou olhar para o suporte da variável aleatória x. E quem seria esse suporte? Bom, eu sei que ao final do dia vai vir uma quantidade finita de pessoas vai visitar o banco. Eu não vou ter infinitas pessoas no banco. Então, mas mesmo assim, eu posso definir o meu ômega x como sendo 0, significa nenhuma pessoa foi naquela agência, 1, 2, 3, e assim sucessivamente. Se eu paro de enumerar, se eu coloco essa reticências e não coloco um número aqui no final, quer dizer que eu não boto um limite superior. Eu posso fazer isso, não colocar um limite superior para esse suporte. Nesse caso, esse conjunto ele é enumerável. Ele é enumerável porque eu consigo enumerar todos os elementos dele. Né? Ele é enumerável. Porque eu consigo contar 0, 1, 2, 3 pessoas e assim sucessivamente. Tá? Então, mesmo sendo infinito, eu consigo enumerar. Agora, eu posso ter uma outra variável aleatória que pode ser, digamos, né, concentração, vamos supor, pegar uma variável y que representa concentração de nitrogênio no solo.
Bom, essa concentração de nitrogênio no solo, ela vai estar definida. Eu tenho que definir a unidade, tá? Mas eu não sei muito bem como é que define unidade para esse tipo de variável. Então, eu vou colocar como um exemplo qualquer. Então, o que eu posso fazer? Essa concentração, eu posso colocar como valor limite inferior ou igual a zero, e numa determinada unidade qualquer, eu posso colocar como final sendo, sei lá, digamos, eu não sei, 100 unidades, tá? E aí a unidade de medida que seja apropriada, qualquer. Então a concentração, ela pode ser qualquer valor aqui dentro. Então eu já não consigo enumerar, né? Porque pode ser 0,002, 0,000024381 e assim sucessivamente. Então aqui dentro desse conjunto, eu não consigo enumerar todos os elementos. Eu consigo descrever quem são os elementos, mas não consigo enumerar, entendeu? Eu não consigo colocar uma ordem, não consigo contar todo mundo, né? Então, nesse caso, esse é um conjunto que não é enumerável. Em geral, um conjunto contínuo, ele não vai ser enumerável, tá? As noções aqui também são talvez um pouco subjetivas, né? Do que é ou não enumerável. Tem uma definição mais formal mesmo da matemática, mas eu acho que ela é muito complicada, a gente não precisa entrar nesse detalhe. É só saber que se eu tiver um conjunto contínuo, né, então a minha variável aleatória vai ser contínua. Se ela puder assumir valores no conjunto contínuo, é uma variável contínua. Se ela só puder assumir valores no conjunto discreto, né, ou no conjunto enumerável, que inclui os finitos e os conjuntos infinitos, mas que eu consigo contar. Então, são variáveis aleatórias discretas. Bom, então vamos começar. Tem como observação, né, a gente pode pensar em outras variáveis que não sejam nem discretas nem contínuas. Por exemplo, a gente tem algumas variáveis que são uma mistura entre esses dois tipos de variável. Como assim? Será que a gente consegue pensar em uma variável que é uma mistura, que tem uma parte que é discreta e uma parte que é contínua? Bom, um exemplo clássico é a quantidade de chuvas num determinado dia, né, um índice pluviométrico qualquer. Por quê? Porque se não chover, a quantidade de chuva vai ser igual a zero, né? O índice pluviométrico vai ser zero. Se chover, o valor vai ser um valor que está variando numa escala contínua. Então, ela tem uma parte que é discreta, que está associada ao zero, que é o único valor numérico que tem probabilidade positiva de ser observado, e uma parte contínua, que se refere ao índice de chuva de fato. Quando chove, então assume-se um valor num intervalo contínuo. Tá? Outro exemplo seria tempo de espera, sei lá, na fila do supermercado. Como assim, né? Porque o tempo que você vai esperar é um tempo contínuo, certo? A não ser que você chegue no caixa e não tenha ninguém na fila. Aí o seu tempo de espera vai ser igual a zero. Então, são casos em que tem parte discreta e parte contínua, tá? Mas a gente vai focar em variáveis que são ou discretas ou contínuas ao longo do curso. Mas, enfim, é só para saber que existem outros tipos de variável aleatória. E, nesse momento, a gente vai dar mais ênfase para as variáveis que são discretas, tá? Bom, então aqui, esse slide só mostra uma formalização um pouquinho maior, né, sobre a noção de função de probabilidade. Então, lembra lá que a função de probabilidades é uma função que associava a cada valor numérico a probabilidade de x ser igual àquele valor numérico. Foi o que a gente viu aqui, nessa tabelinha. Então, para cada valor numérico, eu tenho a probabilidade de d ser igual àquele valor numérico. Aqui eu escrevi em termos gerais, tá? Então, a notação é px de x igual a p de x igual a x. Bom, e essa função de probabilidade, ela satisfaz algumas propriedades. A primeira delas,
o px de x é sempre maior ou igual a zero para qualquer x no suporte, certo? Por quê? Porque isso nada mais é, isso que está aqui embaixo, é uma probabilidade, p de x igual a x. Sendo uma probabilidade, ele tem que retornar um valor ou zero ou positivo, tá? Então, essa primeira propriedade aqui é bem trivial. E ela, de fato, ela está definida não só para todo x em ômega, mas para todo x, né? Para todo x da reta. Se o x não tiver em ômega, essa probabilidade vai dar zero. Bom, outro ponto, o somatório, esse aqui talvez seja melhor eu escrever aqui com mais detalhe. Somatório, onde x pertence ao suporte da variável, é 1, tá? Ora, o que isso quer dizer? O que esse símbolo aqui estranho quer dizer? Bom, esse é um símbolo de somatório, né? Somatório de px de x. Vou até escrever, vou escrever assim, é a mesma coisa, tá? 1 igual a esse somatório. É só para eu poder escrever aqui, tá? Então, isso vai ser a mesma coisa que o somatório, onde eu vou pegar todos os x'inhos que estão no suporte, ou seja, todos os x'inhos possíveis, e vou somar p de x é igual a x, tá? No caso do dado, o que eu tinha, né? No caso do dado, eu tinha o seguinte. Lá eu tinha D pertencente a ômega D, ou desculpa, que deveria ser Dzinho. Dzinho pertencente a ômega D, de P de D, Dzinho. Bom, isso é o quê? É o somatório. O que é ômega D? Lá nos dados, né, onde o D representa a face do dado, esse ômega D era o conjunto 1 até 6. Então, isso aqui era Dzinho igual a 1 até 6. PD de Dzinho era P de D igual a Dzinho. Bom, isso aqui era... Quem é P de D igual a Dzinho para Dzinho igual a 1? Era 1/6. Para Dzinho igual a 2, 1/6. Para Dzinho igual a 3, 1/6 também. Até Dzinho igual a 6, 1/6. Então, esse somatório aqui, eu vou estar somando 6 vezes o número 1/6. Então, isso vai dar 1/6 vezes 6, que é 1. Bom, isso aqui é uma propriedade bem geral. Quer dizer o quê? Quer dizer que se eu somar a probabilidade de x ser igual a x para todos os x'inhos possíveis, essa soma de probabilidades tem que dar 1, né? Porque eu estou levando em conta todos os casos possíveis. Isso é equivalente a, por exemplo, se eu estiver falando de cara ou coroa. Se eu somar a probabilidade da cara com a probabilidade da coroa, tem que dar 1. Então, é isso que essa propriedade diz, tá? Bom, e a segunda propriedade, a gente também viu no exemplo, né? Era que a probabilidade de x pertencer a um conjunto é igual ao somatório, onde eu pego os valores de x dentro daquele conjunto e somo P de x igual a x para todo elemento x dentro daquele conjunto. Então, a gente também tinha calculado no caso do dado, a gente estava calculando quem era P, quem era a probabilidade de número par. Para fazer isso, eu tive que somar, onde o Dzinho, os valores de Dzinho estavam no conjunto 2, 4, 6, eu tive que somar PD de Dzinho, não foi isso? Então, eu tive que somar 2, 4, 6, E de D igual a Dzinho, né? Então, isso aqui acabou, como cada um desses é sempre 1/6, então isso aqui vai dar 1/6 vezes 3. Por quê? Porque é um somatório de 3 termos, onde todos os termos são iguais a 1/6. Então, isso aqui vai dar meio, tá? Então, aqui, gente, é só uma notação geral, uma forma geral de escrever
probabilidades usando a função de probabilidade. Então, vamos ver no exemplo como é que eu consigo aplicar esses conceitos. Então, aqui tem de novo, né, a função dos dados. Por que eu botei? Ah, eu acho que eu botei isso porque eu ia fazer esses exemplos com a função de probabilidade aqui do lado. Mas acho que não precisou, né? Vamos ver o exemplo 2. Então, ó, nesse exemplo 2, era aquele exemplo que eu estava falando sobre os 3 lançamentos da moeda honesta. Então, eu tinha coroa 0, cara 1, vou lançar 3 vezes nessa moeda, e aí eu quero definir quem é a função de probabilidade do número de caras obtidas. Então, esse é o objetivo. Tá? Então, eu tenho x, representa o número de caras nos 3 lançamentos. Então, x representa o número de caras nos 3 lançamentos. E o objetivo é determinar. O objetivo é determinar. Ups. Px de x. Então, primeira coisa, né? Tem que determinar quem é a função de probabilidades. Primeira coisa é definir quem é o suporte. O suporte da variável aleatória é o conjunto. Bom, se eu estou contando o número de caras nos 3 lançamentos, pode dar 0, 1, 2 ou 3 caras no máximo. Então, esse é o meu ômega x. Então, beleza, agora eu vou determinar quem é essa função aqui. Para determinar essa função, né, eu noto primeiro que a função px de x é um outro jeito de escrever p de x igual a x. E aqui eu tenho que fazer todos os 4 casos possíveis. Talvez seja melhor eu até dar mais espaço. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar o caso, né, se x igual a 0. Então, para x igual a 0, vai dar uma probabilidade lá. Para x igual a 1, vai dar outra probabilidade. Se x for igual a 2, vai dar uma outra probabilidade. E se x for igual a 3, é uma outra probabilidade. Então, tá. Qual é a probabilidade de x ser igual a 0? Qual é a probabilidade de eu não observar nenhuma cara? Bom, se eu não vou observar cara, vai ser... São 3 lançamentos. Então, aqui, para eu não observar nenhuma cara, vai ter que ser 0, 0, 0. E embaixo, no denominador, vai ser 2, 2, 2, né? Esses são todos os casos possíveis. Então, aqui vai dar 1/8, certo? Vou até apagar aqui. 1/8. Qual é a probabilidade de x ser igual a 1? Bom, se x for igual a 1, eu vou ter... Vou fazer aqui. X igual... Se x é igual a 1, então, eu estou com qual conjunto? Eu tenho que ter uma cara. Então, vai ser 1, 0, 0, ou 0, 1, 0, ou 0, 0, 1. Ops. Então, aqui eu tenho 3 elementos num universo de 8 sequências possíveis, né, de 3 lançamentos de cara ou coroa. E no caso x igual a 2? No caso x igual a 2, quantos elementos eu tenho? Se x é 2, eu vou ter 1, 0, ou 0, 1, 1, ou 1, 0, 1. Também 3 casos no universo de 8 casos possíveis. E por último, x igual a 3. Se x igual a 3, quais são os casos possíveis? Bom, eu ter 3 caras é 1,
1. Então, só tem uma forma, 1/8. Então, pessoal, essa função aqui é a função que determina a probabilidade do número de caras. Ela tem esse comportamento, né? Ela vai ser 1/8, vai ser a probabilidade de x igual a 0. 3/8 é a probabilidade de x igual a 1. 3/8 é a probabilidade de x igual a 2. 1/8 é a probabilidade de x igual a 3. Tá? Alguma dúvida, pessoal, nessas contas, na hora de determinar essa função? Tá. E aí, como que eu calculo, por exemplo... Professor. Oi. É só uma dúvida na hora de tirar o ômega. Uhum. É 2 vezes 2 vezes 2, porque, tipo, são duas possibilidades em cada tracinho, né? Isso. Ah, Se fossem 3 lançamentos de dado, aí seria 6 vezes 6 vezes 6, certo? uhum. Tá. Tá, entendi. Uma pergunta também. Não sei se Uhum. foi só o acaso, tipo, o ômega ali, tipo, 0 e 1 elevado a 3. Eu poderia fazer, tipo, quantos elementos tem? 2. E aí levar 2 a 3? Sim. Daria no Você diz mesmo? assim, né? Para calcular quantos elementos tem no ômega, eu pego 2 e elevo ao cubo. Pode sim. Tá. Tá bom, obrigada. Tá bom? De nada. Bom, aí o que eu ia fazer? Aí agora eu só vou ilustrar para vocês como é que eu faço para calcular, por exemplo, né? P de x menor ou igual a 1. Primeiro, o que representa esse evento? X menor ou igual a 1. Ora, ele vai representar que eu observei ou 0 caras ou uma cara, né? Então, isso aqui eu posso escrever como P de x igual a 0 mais P de x igual a 1, certo? Que eu estou dizendo o seguinte, ó, x é menor ou igual a 1 se x é igual a 0 ou x igual a 1. Aí eu venho aqui na minha função de probabilidades e vejo, bom, qual é a probabilidade de x igual a 0? 1/8. Qual é Professor, a probabilidade de x igual a 1? 3/8. Oi. por que deu esse 1/8 mesmo? Aqui? Isso. Isso foi porque se eu tiver... Isso aqui é P de x igual a 0, né? Então, para calcular P de x igual a 0, eu vou calcular como sendo a probabilidade desse conjunto. X igual a 0 quer dizer que eu não observei nenhuma cara. Se eu não observei nenhuma cara, então é porque o que eu observei foi 0, 0, 0, né? Então, aqui só tem um elemento nesse Tá, conjunto. entendi. Então, é 1 num espaço de 8 sequências possíveis. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada. De nada. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, é isso. Se a gente quiser calcular outros eventos, né, eventos que incluam desigualdade ou que incluam a probabilidade de estar entre dois valores, né, a gente pode usar a função de probabilidades. E a função de probabilidade vai dar a probabilidade pontual de cada valor possível. E aí é só você somar as probabilidades de interesse. Né? Se eu quisesse, por exemplo, quem é P de x maior ou igual a 1, menor ou igual a 2. Aí eu faria o quê? Bom, isso é P de x igual a 1 mais P de x igual a 2. E aí eu venho lá na minha função de probabilidade e somo x igual a 1 com x igual a 2, 6/8, que é 3/4. Tá? Bom, e aí a gente começa a trabalhar com outros tipos de variáveis aleatórias. Ainda dentro de variável discreta, até agora, os exemplos que eu fiz com vocês são exemplos meio padrões, assim, né, para a gente começar
a entender os conceitos. Bom, e a partir disso a gente tem alguns exemplos que são bem recorrentes, né, digamos, que eles aparecem bastante. Então, pelo fato de serem variáveis aleatórias com funções de probabilidade relativamente comuns ou recorrentes, elas acabam recebendo nomes específicos, né, que são usadas em modelagem, diferentes modelagens probabilísticas. E a gente vai ver isso com mais detalhe daqui a pouquinho. Então, o que acontece? A gente convenciona pegar tipos de funções de probabilidade e chamar de determinados nomes, né, que a gente chama de distribuições de probabilidade. Então, aqui, a gente vai ver 3 delas. Esse último hipergeométrico eu não vou falar com vocês, não. Então, a gente vai ver variáveis que seguem o modelo Bernoulli, o modelo binomial e o modelo Poisson, tá? E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos onde aparecem esses tipos de modelo. E vocês vão ver que esse, por exemplo, né, esse caso aqui, é um exemplo de modelo binomial, tá? E aí, a gente entendendo como se comportam todos os modelos binomiais, a gente já vai ter na nossa bagagem conhecimento sobre funções desse tipo, tá? E até para outras situações, a gente poder dizer, isso é uma situação característica do modelo binomial. Então, esse modelo ele é característico da Poisson. Tá? Então, vamos lá, vamos começar com o primeiro tipo de variável aleatória, que é a variável aleatória Bernoulli. Então, a gente tem o seguinte, né, uma variável aleatória, eu sempre esqueço de tirar isso, x é Bernoulli, isso não está errado, tá? Mas é só que é uma notação que, enfim, não é útil para a gente. Então, a gente diz o seguinte, x é uma variável Bernoulli de parâmetro p, se x assume valores ou 0 ou 1, ou seja, o suporte da variável aleatória x é o conjunto binário 0, 1. Bom, então eu sei que na variável Bernoulli só é possível x assumir o valor 0 ou x assumir o valor 1. Bom, além disso, a função de probabilidade de x ela é dada por px de 1, ou seja, a probabilidade de x igual a 1 é pzinho. Probabilidade de x igual a 0 é 1 menos pzinho, tá? Então, essa função, eu vou até escrever assim. Se x tem distribuição Bernoulli, de parâmetro p, então, bom, isso que eu escrevi aqui, a gente lê assim, x, esse tio significa tem distribuição. Tá? Então, x tem distribuição Bernoulli de parâmetro p. Isso quer dizer o quê? Se eu falo isso, o que eu estou dizendo é que a função de probabilidade avaliada no ponto x, né, vai ser p se x for 1 ou 1 menos p se x for 0. Bom, e daqui, né, dessas duas relações, a gente vê que não sobra espaço para x ser nenhum outro valor. X igual a 1 com probabilidade p, 0 com probabilidade 1 menos p, se eu somar os dois, a probabilidade vai dar 1, da soma. Então, não sobrou espaço para x ser igual a 2, ou 3, ou menos 4, né? Então, a gente já tira disso que o ômega de x é o conjunto 0, 1, tá? Porque quer dizer que não posso assumir nenhum valor que não seja 0 ou que não seja 1. Então, quando eu falo x tem distribuição Bernoulli P, quer dizer isso que está aqui. Quer dizer que a variável aleatória x só pode ser igual a 0 ou 1, e a probabilidade de x ser igual a 1 é pzinho, e a probabilidade de x igual a 0 é 1 menos pzinho, tá? Então, é isso que está escrito aqui no slide, tá? No slide,
a gente escreveu de um jeito um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, tá? No slide está escrito assim, ó, P elevado a x, 1 menos P elevado a 1 menos x. Isso aqui é uma forma de você não precisar dividir em dois casos, tá? Você escreve em uma linha só. Mas é a mesma coisa. Por quê? Porque o x só pode ser 0 ou 1. Então, aqui, ó, se x for igual a 1, o que vai acontecer? Vai ficar P elevado a 1 vezes 1 menos P elevado a 1 menos 1, que é 0. Bom, 1 menos P elevado a 0, qualquer coisa elevado a 0 é 1. P elevado a 1 é P, então isso aqui vai dar P. Né? Então, quando x é igual a 1, essa expressão toda aqui dá P. Tá vendo? Então, está batendo com essa parte. E se x for igual a 0? Se x for igual a 0, eu vou ter P elevado a 0, 1 menos P elevado a 1 menos 0. Tá? Isso aqui vai dar 1, né? P elevado a 0 é 1. 1 menos P elevado a 1 é 1 menos P. Não é isso? Então, beleza, fechou. Então, deu igual ao que está aqui em cima. É só uma forma de você escrever a mesma função em uma linha. Então, essa variável aleatória Bernoulli é das variáveis mais simples que tem. Né? Porque ou ela assume o valor 0 ou 1, e vai existir uma probabilidade P associada ao valor 1 e o complementar, que é 1 menos P, associado ao valor 0. Tá? Então, enquanto que a gente usa essas variáveis? Né? Então, tipicamente, essa variável ela aparece quando a gente quer identificar a ocorrência de uma característica da amostra. Por exemplo, eu posso ter uma variável na minha base de dados que indica... vamos pensar aqui. Vamos supor que eu estou fazendo... que eu estou com um problema de colocar OV-trampas, né, para capturar... para registrar, né, oviposição de Aedes num determinado bairro. Então, eu coloco lá nas casinhas das pessoas as ovitrampas, né, que são armadilhas, né, para atrair a fêmea deposita o ovo, fica grudado numa paletinha, e depois o técnico vai lá na casa da pessoa e vê se alguma fêmea depositou o ovo lá e conta quantos ovinhos foram depositados, né? Então, a gente pode definir para cada ovitrampa, por exemplo, eu estou imaginando um exemplo aqui. Para cada ovitrampa, a gente pode definir o 0 como indicativo de que não teve oviposição, e o 1 como houve oviposição. Então, nesse caso, se eu tiver uma variável aleatória x, que é 0, quando não houve oviposição, e 1 quando houve, essa variável está indicando se a oviposição ocorreu ou não. Isso pode ser usado para qualquer característica. Então, tipicamente, a variável Bernoulli é usada como um identificador. Quando ela é 1, é porque alguma coisa aconteceu. Quando ela é 0, é porque aquela coisa não aconteceu. Como no caso aqui das ovitrampas. Tá? Outra forma de se referir à codificação é como 0 a gente chama de fracasso, ou seja, característica ausente, e 1 a gente chama de sucesso, que é uma característica presente. Tá? Então, vai existir essa terminologia, o 0 um fracasso e 1 um sucesso. Tá? Isso não está relacionado à conotação de ser bom ou ruim, né? Tipo, um fracasso é ruim e um que é um sucesso é uma coisa boa. Né? Aqui no caso, haver oviposição não é uma coisa boa, né? Assim, para a saúde pública. Né? Então, a noção é meramente uma convenção, né? Chamar o 1 de sucesso e o 0 de fracasso. Então, a gente pode pensar no ensaio de Bernoulli, que é um experimento aleatório que ele vai resultar em sucesso ou fracasso. No caso aqui das ovitrampas, se houve oviposição, é um sucesso. Se não houve, é um fracasso. Tá?
E existe o que a gente chama de parâmetro, né? O parâmetro P é uma quantidade numérica que representa, né, como o Pzinho. Ele é igual à probabilidade da Bernoulli ser igual a 1, ele representa a probabilidade de sucesso, né? Porque o sucesso acontece quando a variável é 1, então o Pzinho é a probabilidade de sucesso. Então vamos ver um exemplo. Talvez o exemplo mais simples, né? Que é jogar uma moeda uma única vez e contar a quantidade de caras. Então, x representa a quantidade de caras, né? Então, o valor de x pertence ao conjunto 0, 1, que é o suporte da variável aleatória, e a função de probabilidade de x é dada por qual é a probabilidade de x ser igual a x quando x é 1? É meio. Né? A probabilidade de eu contar uma cara no meu lançamento é meio. A probabilidade de eu contar 0 caras é meio também. Então, o sucesso é representado por 1, que é a cara. O fracasso está representado pelo complementar, que é a coroa. Então, nesse caso, a gente vai dizer x tem distribuição Bernoulli, cuja probabilidade de sucesso é igual a meio. Tá? Bom, vamos ver um exemplo em que a gente tem a distribuição Bernoulli com probabilidade de sucesso diferente de meio. Aqui, no caso, é 1/3. Então, nesse exemplo, nesse experimento, eu tenho o seguinte, eu vou jogar um dado e eu vou ver o número de vezes que sai um número menor do que 3. Bom, se eu vou jogar um dado uma vez, vou jogar um dado, né? E aí eu vou contar, né? Quantas vezes sai um número menor do que 3? Olha, isso só pode ter acontecido 0 vezes ou uma vez, né? Eu joguei o dado uma vez só. Então, eu tenho x é igual a 1 se o número que saiu for 1 ou 2, ou seja, menor do que 3. Ou x é igual a 0 se o número for 3, 4, 5 ou 6, tá? Bom, e aí? Agora, quando a gente for determinar a função de probabilidade de x, qual é a probabilidade de x ser igual a 1? Bom, x é igual a 1 se o resultado que saiu no dado for 1 ou 2. Então, eu tenho 2 resultados possíveis num universo de 6 resultados. Ou seja, 2 sobre 6, que é 1/3. E qual é a probabilidade de x ser igual a 0? A probabilidade de x igual a 0 é x vai ser 0 se o número for 3, 4, 5 ou 6. Ou seja, 1, 2, 3, 4 números. Então, tem 4 resultados possíveis num universo de 6. Então, beleza. Tá? Então, a função de probabilidade dessa Bernoulli associa o valor 1/3, a probabilidade 1/3 ao valor 1, 2/3 ao valor 0. Tá? Então, aqui, o sucesso, que é o 1, está relacionado ao número menor do que 3, ou seja, 2 ou 1. E o fracasso está relacionado a um número maior ou igual a 3, que é 3, 4, 5 ou 6. Bom, como o x só pode assumir o valor 0, 1, e a probabilidade de sucesso é 1/3, a gente diz que x tem distribuição Bernoulli, e o parâmetro que vem aqui dentro sempre é a probabilidade de sucesso. Então, esse parâmetro tem que ser 1/3, né? 1/3, 1/3. Alguma dúvida, pessoal, nesses exemplos? Por enquanto é bem imediato, né? Bom, vamos ver agora a segunda família de distribuições que a gente vai estudar, que é a família de distribuições binomiais. Então, quando que surge uma distribuição binomial? A gente vai começar com um exemplo
particular, né, um exemplo específico, e a partir dele a gente vai definir o caso mais geral, tá? Então, vamos considerar esse exemplo onde a gente retira 3 cartas de um baralho com reposição. Então, eu vou tirar a carta, olhar o valor que saiu e vou colocar de volta no baralho. Bom, e aí seja X o número de vezes que sai uma carta de copas, tá? Então, como eu vou retirar 3 cartas, então, como eu vou fazer 3 tentativas, né, de sortear copas, então o meu suporte eu vou observar ou 0 copas, ou 1 copas, ou 2, ou 3. Então aqui, nota que aqui eu também posso descrever uma certa noção de sucesso e fracasso. Como eu estou contando o número de cartas de copas, eu vou considerar como sucesso o naipe ser copas. Bom, e aí a probabilidade de sucesso fica sendo 1/4, né? Por quê? Porque são 4 naipes, e se toda hora que eu sortear uma carta, eu repuser aquela carta no baralho, a probabilidade de 1/4 vai se manter para naipe de copas. Então, o sucesso está associado a uma probabilidade de 1/4. E um fracasso? Bom, o fracasso é se eu sortear um naipe que não é copas. Então, seria 3/4 a probabilidade de sucesso. Então, por exemplo, o que seria a probabilidade de x ser igual a 2? Como é que eu calcularia P de x igual a 2? Bom, P de x igual a 2 seria calculado da seguinte forma. Primeiro, eu vou tentar 3 retiradas, né? Então, eu posso ter, talvez seja melhor eu nem colocar assim. Então, eu posso ter ou um sucesso, eu estou retirando 3 vezes, né? Eu posso ter sucesso, sucesso, fracasso. Ou eu posso ter sucesso, fracasso, sucesso. Ou eu posso ter fracasso, sucesso e sucesso, tá? Em que aqui a ordem representa os lançamentos, tá? Então, ou eu tenho sucesso, sucesso, fracasso, ou o fracasso acontece na segunda tentativa, ou o fracasso acontece na primeira tentativa, tá? Bom, então, ok, já listei todas as possibilidades de eu observar 2 sucessos. E agora? Agora eu tenho que calcular a probabilidade associada a essa sequência. Bom, essa probabilidade aqui é igual a quanto? Bom, se eu tenho sucesso, sucesso e fracasso, e eu estou repondo, né, as cartas, então é independente o resultado da primeira retirada, é independente do resultado da segunda, que é independente do resultado da terceira. Como aqui eu tenho implicitamente interseções, né, que quer dizer sucesso e fracasso, sucesso e fracasso, sucesso, fracasso e sucesso, eu posso separar multiplicando. Então, isso é probabilidade de sucesso, probabilidade de fracasso. Mais probabilidade de sucesso, probabilidade de fracasso, probabilidade de sucesso. Mais probabilidade de fracasso, probabilidade de sucesso, probabilidade de sucesso. E agora é só substituir os valores numéricos. Esse aqui, eu tenho quantos sucessos? Eu tenho 2 sucessos. Então, aqui vai ser cada sucesso acontecendo com probabilidade 1/4, então é 1/4 vezes 1/4. Fracasso acontece com chance 3/4. E aqui mesma coisa, aqui é 1/4 vezes 3/4 vezes 1/4, mais 3/4 vezes 1/4 vezes 1/4. Então, isso aqui vai dar 1/4 ao quadrado vezes 3/4. Aqui também, né? 1/4 ao quadrado vezes 3/4, 1/4 ao quadrado vezes 3/4. Então, isso aqui vai dar 3 vezes 1/4 ao quadrado vezes 3/4, certo? 3 vezes 1/4 ao quadrado
vezes 3/4. Alguma dúvida, pessoal? De que a probabilidade x igual a 2 é igual a isso? Igual a esse número? Tá? Então, se eu quiser fazer a conta, já está terminado praticamente, né? Vai dar 9 sobre 16 vezes 4 é 64. Aí é só fazer a conta lá no R, por exemplo, para ver que valor que vai dar. Bom, mas aí eu queria frisar com vocês esses números que estão aqui, para a gente conseguir generalizar. Então, o que vai acontecer? Por que apareceu 3 aqui? Esse 3 apareceu porque existem 3 formas, né, de eu obter 2 sucessos em 3 tentativas. Quais são essas 3 formas? Ou o sucesso é obtido... Ou os sucessos são obtidos nas 2 primeiras tentativas, ou na primeira tentativa e na terceira tentativa, ou na segunda tentativa e na terceira tentativa. Então, é daqui que veio o 3, né? Porque vão existir 3 formas, 1, 2, 3. Da onde veio esse 1/4? 1/4 representa a probabilidade de sucesso. Como eu estou contando, né, x igual a 2, quer dizer que são 2 sucessos. E se são 2 sucessos, eu tenho um fracasso. Então, cada fracasso acontece com probabilidade de 3/4, então dá 3/4 elevado a 1. Cada sucesso acontece com probabilidade 1/4, então são 2 sucessos, né, que é a probabilidade que eu quero calcular, então aparece 1/4 ao quadrado. E o 3 está relacionado a quantas formas eu consigo ter 2 sucessos. Então, os 2 sucessos acontecem nas 2 primeiras tentativas, ou na primeira e na terceira, ou na segunda e na terceira. E agora, né? Bom, aí aqui tem só de forma geral, né? Então, vamos fazer agora de maneira geral. P de x igual a x, onde aqui eu peguei o x um valor possível, né? Então, vai dar 0, 1, 2 ou 3. Então, o que significa x igual a x? Vou até voltar aqui para ficar com o exemplo anotado. Vou apagar aqui. Tá? Então, peguei um x no suporte, um valor de x no suporte. Aí, eu quero contar, então, P de x igual a x. Então, são x sucessos e 3 menos x fracassos. Então, vou até anotar essa informação aqui. Então, aqui eu tenho x sucessos e 3 menos x fracassos. Então, pessoal, vamos lá. Vamos contar de quantas formas possíveis eu posso ter x sucessos. Então, eu vou ter lá as minhas 3 tentativas. Dentre as 3 tentativas, né, as tentativas 1, 2 e 3, eu vou escolher x delas para serem sucessos, né? Onde esse x pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2 ou pode ser 3, tá? Então, de forma geral, isso aqui vai dar 3, escolho x, que eu estou escolhendo em quais retiradas eu vou obter sucesso, tá? Bom, então existem 3x a x formas de obter sucesso. Não, de obter x sucessos. E aí, como é que é a probabilidade de cada sequência de x sucessos? Bom, se eu tenho x sucessos, eu vou pegar a probabilidade de sucesso, que é 1/4, vou elevar a x, né? Porque eu vou ter x sucessos, né? Então, vai aparecer a probabilidade de sucesso, que é 1/4, elevado a x. Se são x sucessos, então, quantos fracassos eu vou ter? Bom, o fracasso acontece com probabilidade de 3/4 e eu vou obter 3 menos x fracassos. Então, ó, foi o que eu escrevi aqui. Se eu tenho x sucessos, então vai aparecer a probabilidade de sucesso elevado a x.
Se eu tenho 3 menos x fracassos, então eu vou ter 3 quartos elevado a 3 menos x. Tá bom? Então, pessoal, essa aqui é a expressão geral para p de x igual a x, né? Nesse caso da binomial. Tá? Alguma dúvida nessa expressão aqui? Então, ela deu igual que está nos slides. Eu só não entendi o início. Eu entendi que, tipo... Esse a aqui? probabilidade... não entendi como assim. Ah, tá. Bom, então o que vai acontecer? Esse aqui é porque eu tenho que ter x em sucessos, né? Então, eu vou contar aqui. Eu vou fazer, porque no experimento são 3 tentativas de obter sucesso. Então, se eu tiver x igual a 1, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher dessas 3 tentativas apenas uma para ser sucesso. Então, vai existir S, F, F, ou F, S, F, ou F, F, S, né? Ou seja, quando eu listo essas 3 possibilidades aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou escolhendo das 3 tentativas, escolhendo uma para obter sucesso. Lembra que aquele 3, 1 a 1 é o que eu uso para escolhas, né? Então, eu vou obter, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 3 fatorial, que é 3 vezes 2, sobre 1 fatorial é 1, 2 fatorial é 2. Então, vai dar 3. Isso deu 3 por quê? Porque são 3 sequências. 1, 2, 3. São 3 formas de escolher um sucesso em 3 tentativas. Então, eu tenho 3 tentativas e escolho uma delas para ser o sucesso. E se o x for igual a 2? Se o x for igual a 2, é análogo, né? Aí agora eu vou só trocar para poder representar agora 2 sucessos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher dos 3, né, das 3 tentativas, eu vou escolher 2 para colocar o sucesso e a outra vai ser fracasso. Então, eu escolhi as 2 primeiras, estou fazendo o seguinte, eu estou pegando das 3 tentativas, escolhendo 2 para colocar sucesso e automaticamente a terceira fica sendo fracasso. Então, ó, se eu escolher a primeira e a segunda, se eu escolher a primeira e a terceira, se eu escolher a segunda e a terceira. Então, nota que, de novo, né, vale 3, escolher de 3, 2. Só que aqui o que eu estou escolhendo são as posições, né? Eu estou escolhendo quais as tentativas eu vou colocar sucesso e quais eu vou colocar fracasso. E vai dar a mesma coisa, né? 3 fatorial sobre 2 fatorial vezes 1 fatorial. Se eu olhar para a expressão de cima, é a mesma coisa, o pessoal trocou aqui, né? Então, também vai dar 3. E se eu fizer x igual a 3, por exemplo? Então, se eu tiver 3 sucessos, eu vou ter que escolher das 3 tentativas, eu vou escolher 3 para colocar sucesso. Aí isso é trivial, né? Vai dar 1. Eu só tenho uma forma de fazer. Né? Se eu tiver 3 sucessos, só tem uma maneira. Sucesso, sucesso e sucesso. Tudo bem? Acho que agora foi. Então, essa, a binomial, é sempre 3 tentativas? Ah, não. Na binomial podem ser mais ou menos tentativas e a probabilidade de sucesso pode ser diferente também. É o que a gente já vai descrever. Eu acho que talvez até no próximo slide. Não, Professor, 2 slides. Oi. nessa última conta aí de x igual a 3, você não vai multiplicar por 0 embaixo? Ah, 3 boa por 0. pergunta. Na verdade, não, porque 0 fatorial é igual a 1. Por mais que pareça Ah, entendi. contra-intuitivo, tem esse resultado, tá? É parecido com, sei lá, 3 elevado a 0 é igual a 1. Talvez a pessoa pense assim, se eu vou fazer 3 vezes 3, 0 vezes, teria que dar 0. Mas convenciona-se denotar na matemática por 1, ao invés de denotar por 0, tá? Tudo bem? Você pode voltar um slide para mim, por favor? Acho que é no Volta. 15. Esse aqui? Mais 2, eu acho. Acho que era Aqui já é isso. Bernoulli. É que eu queria anotar um negócio, mas já deu. Claro.
Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal, nessa expressão? Então, eu cheguei no mesmo resultado, tá? Nesse resultado daqui. E aqui eu tenho a mesma expressão, ela vai valer para todos os x nesse intervalo. Né? Nesse intervalo não, desculpa, nesse conjunto, 0, 1, 2 ou 3. Aí, vamos para a notação, para a gente poder definir a binomial depois de forma geral. Então, nesse exemplo, eu tinha o quê? Eu retirava 3 cartas com reposição e chamei de x o número de vezes que sai carta de copas. Nesse exemplo, a gente escreve assim: x tem distribuição binomial e essa binomial tem 2 parâmetros, ou seja, 2 quantidades numéricas que definem a variável aleatória. A primeira delas é o número de tentativas, tá? Então, aqui eu tenho, vou puxar uma setinha, número de tentativas. Então, como eu fiz 3 retiradas, então eu tentei achar a carta de copas 3 vezes, então são 3 tentativas. E o segundo parâmetro, né? Isso aqui quer dizer 3, é o primeiro parâmetro, e o segundo parâmetro é a probabilidade de sucesso. Aqui, como eu estou contando carta de copas, a probabilidade de sucesso é 1/4, que é a probabilidade de eu observar copas em cada tentativa. Tá? Então, tem número de tentativas, é o primeiro parâmetro, e o segundo é a probabilidade de sucesso. Tá? Então, na variável binomial, a gente tem que o x vai representar o número de sucessos, no máximo 3, né, porque eu estou fazendo 3 tentativas, cada um ocorrendo independentemente dos outros, ou seja, cada sucesso ocorre independentemente de ter sido sucesso em outra tentativa. E os sucessos vão ocorrer com as mesmas probabilidades, que no caso são 1/4. Então, sempre que eu tiver isso, né, uma variável aleatória que conta o número de sucessos, onde cada sucesso é independente dos outros, e tem a mesma probabilidade de ocorrência, eu vou estar no caso de variável aleatória binomial. Então, vamos colocar aqui a forma geral, tá? Então, em geral, a gente vai ter o seguinte. Em geral, a gente vai ter x tendo distribuição binomial. E essa binomial tem 2 parâmetros, n e p. O n é o número de tentativas e p é a probabilidade de sucesso. Então, nesse contexto, né, o que seria p de x igual a x? Eu já vou anotar aqui embaixo quem é o suporte. Quem é o suporte, né? Como x representa número de sucessos em n tentativas, ou eu tenho 0 sucessos, ou 1 sucesso, e assim sucessivamente, até no máximo n sucessos. Então, o ômega x fica sendo conjunto 0, 1, 2 até n. Então, o que seria a probabilidade? Qual seria a probabilidade x igual a x? Primeiro, eu tenho que contar, né, de quantas formas eu consigo ter x sucessos sendo escolhidos entre n tentativas. Então, o primeiro termo é essa combinação de n, escolho x, que eu vou escolher das n tentativas, vou escolher x delas para ter sucesso. E nas outras n menos x eu vou ter fracasso. Vezes. Bom, se são x sucessos, cada um ocorrendo com probabilidade p, então só para calcular, só para representar os sucessos, eu já vou ter p elevado a x de probabilidade, né? Porque são x sucessos, cada um ocorrendo com probabilidade p. Bom, então eu vou ter também n menos x fracassos, cada um ocorrendo com probabilidade 1 menos p, né? E aqui o meu x pertence ao ômega x. Tudo bem, pessoal, essa forma geral? Né? Aqui eu tenho, é mais geral que o anterior, porque eu estou com um número
de tentativas genérico e uma probabilidade de sucesso genérico também. Mas vê que generalizou de forma intuitiva, né? Porque aqui, olha, eu tinha 3 tentativas, então apareceu N tentativas, e aqui a probabilidade de sucesso era 1/4. Então, aqui na forma geral, a probabilidade de sucesso é P, e isso implica que a de fracasso tem que ser 1 menos P, como é o que está aqui, né? 1 menos P. Tudo bem? Então, essa é a expressão geral para binomial, tá? Então, aqui só tem a lembrança, né, de que x representa o número de sucessos, que é no máximo n. Cada tentativa de sucesso é independente das outras tentativas de sucesso. E os sucessos acontecem com probabilidade p, cada um. Bom, associado, né, aí eu tenho que só fazer um parêntese com uma coisa que a gente vai ver mais lá na frente, tá? Que é o conceito de valor esperado. A gente também tem aqui a expressão da variância, mas isso eu vou deixar para o futuro, tá? Eu só vou precisar comentar um pouco sobre valor esperado. A gente denota valor esperado de uma variável aleatória como E de x. É o que você espera para a variável aleatória, ou a média daquela variável aleatória. No caso de uma binomial NP, o que se espera é o valor n menos p. O que você espera obter é o valor n menos p. Deixa eu ver como é que está o exemplo seguinte. Isso, beleza. Eu acho que eu consigo explicar melhor o conceito de valor esperado fazendo esse exemplo, tá? E aí a gente já vai ver que vai dar n vezes p, e eu acho que vai ficar claro esse conceito de valor esperado. Ele vai ser importante porque a gente vai usar quando for falar de Poisson, né, daqui a pouco. Então vamos lá, vamos ver esse exemplo. Ele fala o seguinte: considere uma prova com 10 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas cada uma, né? Então, eu tenho 10 questões de múltipla escolha, cada questão tem 4 alternativas, A, B, C e D. Bom, a pergunta é, qual é a probabilidade de tirar 7 ou mais chutando tudo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir como x a nota na prova, tá? Como são 10 questões, e aí eu vou supor que nenhuma questão vale mais ou menos do que a outra, a nota na prova equivale ao número de questões corretas. Ao número de questões corretas. O número de questões certas. E aí a pergunta é, qual a probabilidade de tirar 7 ou mais chutando tudo? Então, se eu estou chutando tudo, é meio que, tipo, eu não estudei a prova, eu não estudei a matéria, eu não faço a menor ideia, eu não consigo nem eliminar questões, então só me resta chutar todas as questões. Tá? Então, se eu contar como x sendo a nota da prova, né, ou seja, o número de questões corretas, o que eu quero calcular é p de x, ou seja, qual a probabilidade de eu tirar 7 ou mais. Tá? Então, é isso que eu quero calcular. Bom, e é isso. Agora, como é que eu posso começar a pensar no cálculo dessa probabilidade aqui? Vamos pensar um pouquinho. Se o x é o número de questões certas na prova, então x representa o número de sucessos, onde sucesso é eu acertar uma questão, certo? Então, vamos ver o seguinte. Então, x, ele conta o número de sucessos, né, num total de 10 tentativas, porque para cada questão é uma tentativa de eu acertar a resposta correta. Então, eu tenho x, que é a nota na prova, vai ser distribuído como uma binomial, aí a gente pode abreviar assim, né, ao invés de escrever binomial, a gente pode escrever BIN, a gente já sabe o que quer dizer binomial. Qual é o número de tentativas? Então, vou tentar entre 10 questões. Então, tem 10 tentativas.
E qual é a probabilidade de sucesso em cada tentativa? Bom, a cada tentativa, a probabilidade de sucesso é 1/4, né? Porque eu tenho 4 alternativas e como eu não estudei nada, eu vou ter que chutar uma das 4. Então, a chance de eu acertar é 1/4. Tudo bem, pessoal? Que a nota da prova é uma variável aleatória que tem distribuição binomial 10, 1/4. Né? Esse 10 aqui é o número de sucesso, número de tentativas, desculpa. E esse 1/4 aqui é a probabilidade de sucesso. Bom, e aí eu quero P de x maior ou igual a 7. Né? Então, como é que eu faço P de x maior ou igual a 7? Bom, P de x maior ou igual a 7 é P de x igual a 7, ou P de x igual a 8, ou P de x igual a 9, ou P de x igual a 10, né? Ou P de x igual a 10. Tá? Então, a probabilidade de x ser maior ou igual a 7 é essa soma aqui. Bom, pessoal, e aí? Como é que eu faço isso, né? Bom, aí eu posso fazer o seguinte, eu posso escrever soma, onde x vai de 7 até n, né? Meu n é igual a 10, então eu posso trocar aqui até e colocar 10. Então, aqui vai ser a soma de P de x igual a x, não é isso? Aqui vai ter a somatória de x igual a x, onde o x vai variando de 7 até 10. 7, 8, 9, 10. Bom, eu escrevi assim porque fica mais abreviado, né? Então, quem é P de x igual a x? Bom, como é binomial, eu tenho 10 tentativas, x sucessos, né? A probabilidade de sucesso é 1/4, a probabilidade de fracasso acaba sendo 3/4. Se eu tenho x sucessos, eu vou ter 10 menos x fracassos. E é isso. E só o que eu vou ter que fazer é ficar substituindo esse x aqui por 7, substituindo o x por 8 e assim sucessivamente. Vamos fazer isso no R. Aí vocês vão ver qual é a vantagem de fazer essas coisas todas no R. Facilita bastante. Esse script eu vou fazer e vou deixar para vocês lá no Google Classroom, tá? Para vocês terem acesso. Bom, então, vamos lá. Eu tenho que fazer o seguinte, tem uma função que chama choose, que é a função que faz essa parte aqui. Choose 10, né? X. Então, primeira coisa, eu vou fazer o x igual a 7. Então, eu vou colocar o primeiro caso, onde x igual a 7, e eu vou escolher de 10, 7 questões para eu acertar. Então, eu vou rodar só essa parte aqui para vocês verem. Então, de quantas formas eu posso escolher 7 questões numa prova de 10 questões para acertar? Tem 120 maneiras de fazer isso. Então, beleza. Essa é a primeira parte, vezes a probabilidade de sucesso é 1/4. E quantos sucessos vão acontecer? Vão acontecer x sucessos. Vezes 1 menos 1/4, 3/4, né? Que é a probabilidade de fracasso, elevado a 10 menos x. Certo? Esse não é y. Então, eu literalmente copiei esse resultado para x igual a 7. Então, a primeira parcela deu 0,003. Para eu fazer a segunda, eu posso fazer assim. X igual a 8. Rodei x igual a 8, para agora o computador ele vai mudar o valor da variável x e vai se tornar x igual a 8. Então, não posso esquecer de rodar. E aí eu rodo a linha de baixo. Então, deu mais 0,0003
8,5. Mais, agora eu vou fazer o x igual a 9. Repara que as probabilidades vão se tornando cada vez menores, né? Faz sentido isso? Faz. Por quê? Porque quando x igual a 9, o que eu estou calculando aqui é a probabilidade de eu tirar 9 na prova chutando tudo. Então, essa probabilidade é bem baixa. Né? Esse E menos 0,5 quer dizer vezes 10 elevado a menos 5, tá? E agora falta o último, que é 10. Esse aí deu uma probabilidade ainda menor, 9,5 vezes 10 elevado a menos 7, tá? E aí, agora o que eu preciso fazer é só somar todos esses valores, né? Então, eu preciso somar isso, mais isso, mais isso, mais isso. Então, uma forma de fazer seria assim. Copiar esses resultados, somar tudo, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês uma forma mais rápida de fazer tudo isso, tá bom, pessoal? Mas é importante que a gente vá por etapas. Então, primeiro a gente vai fazer dessa forma que eu acho que é o mais imediato, tá? Então, eu vou rodar agora essa linha 5. Ctrl Enter, beleza. Então, olha quanto é que deu minha probabilidade? Deu 0,0035. Bom, pronto, posso botar assim, tá? Aproximadamente. Então, arredondei. Tudo bem? Alguma dúvida nessa parte aqui do R? Como que você escolhe a função? Desculpa, qual função? Choose. Onde que você clicou para aparecer as funções? Ah, não, esse choose é só o nome da função. Ó, choose. Aí você só escreveu. Isso. Quando eu vou escrevendo a função, ele me diz, né? Esse choose aqui é uma função que é específica para calcular essa parte. Tá? Então, é uma função que funciona assim. Se eu falo para o R, choose nx, o R vai me retornar nx a x. É uma função que tem dentro do R, chama choose. O que ela faz é isso. Então, se eu pedir choose, aqui eu colocar 10 e aqui eu colocar x, ele vai me retornar 10x, como está aqui. Vamos fazer o teste. Se eu botar choose 3, 1, isso quer dizer o quê? De quantas formas eu consigo escolher um objeto num conjunto que tem 3 objetos? Bom, só tem 3 formas de fazer isso, né? Ou escolho o objeto 1, ou escolho o objeto 2, ou escolho o objeto 3. Então vai dar 3. De quantas formas eu consigo escolher 2 objetos numa coleção de 3 objetos? Bom, vai dar 3 também, porque se eu tiver que escolher 2 dentre 3, é a mesma coisa que eu escolher um objeto e tirar. Né? Depois escolho, se eu quiser escolher 2 objetos para mim, eu posso escolher um objeto e falar, esse eu não quero os outros 2. Então vai dar 3 também. De quantas formas eu posso escolher se eu tiver 2 objetos? Então, se eu tiver, 4 objetos no total, eu escolher 2. Tem que dar 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 sobre 2 vezes 2. Então, esse 2 vezes 2 morreu com 4, tem que dar 6. Tá vendo? 6. Então, essa é só uma funçãozinha que existe dentro do R e que faz esses cálculos aqui de forma automática para a gente. Tudo bem? Ah, eu achei que tinha tipo um botãozinho que você clicava e aparecia todas as funções. Mas tem que escrever, né? É, tem que escrever. É isso que torna um pouquinho difícil. A gente meio que já tem que saber quais as funções a gente quer, porque senão, como é que eu ia saber que era o choose? Né? Eu só sei porque já usei várias vezes. Tá bom, obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, aí agora eu quero mostrar para vocês uma outra funcionalidade do R. Essa daqui é uma coisa um pouco mais esquisita, tá? Mas a gente vai usar isso algumas vezes. Tem essa notação aqui, que é do 2 pontos dentro do R. O que essa notação faz? Esse 2 pontos quer dizer, o R vai entender assim, crie uma sequência
de valores numéricos que começa do 7 e termina no 10. Então, eu vou mostrar aqui, por exemplo, vou botar 7, 2 pontos, 10. O que ele retornou para mim? Uma sequência que começa no 7 e termina no 10. Então, ele retornou 7, 8, 9, 10. Se eu fizesse 5 até 9, ele ia fazer 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Então, eu vou rodar isso aqui de novo e eu vou pegar esse resultado e vou colocar ele dentro do x, tá? Então, quando eu faço x igual a 10, 7, 2 pontos, 10, ele vai pegar o meu vetor, que começa do 7 e vai até o 10, vai armazenar dentro da variável x. Para que isso? Porque toda vez que eu quiser acessar essa sequência numérica, é só escrever x e dar enter. Tá vendo? Se eu escrevo x e dou enter, ele retornou 7, 8, 9, 10. Tá? Isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que essa sequência está armazenada no objeto x. Tá? Se eu mostrar aqui para vocês, vou fazer aparecer uma janelinha de forma completa. Tá vendo aqui, ó? O que o R faz quando eu escrevo assim, x igual a 7, 10? Ele armazenou na memória a variável x, e dentro dela, ele está me dizendo assim, ó, dentro dessa variável x, eu tenho 4 inteiros. Eu tenho 7, o 8, o 9 e o 10, dentro do x. E para que eu quero isso? Bom, quando eu crio esse vetor, essa sequência numérica, eu consigo acessar os valores que estão dentro da sequência numérica pela ordem. Por exemplo, se eu pedir x, colchete 1, o que ele vai fazer? Ele vai me retornar o elemento 1 da sequência x. Então, ele me retornou 7. Se eu pedir x de 2, ele vai retornar quem? O 8. X de 3, ele vai retornar o 9, e x de 4, ele vai retornar o 10, tá? Então, essa é uma outra forma de escrever dados no R, é eu colocar dentro de um vetor, e eu consigo acessar cada posição desse vetor se eu quiser. Basta botar x, colchete, posição, tá? Então, beleza. Relembrando, né, o meu x é essa sequência, 7, 8, 9, 10. Olha só que curioso. Eu posso usar esse vetor que eu criei para fazer conta várias vezes. Como assim? Bom, vamos ver o seguinte. Ó. Eu vou pegar agora, vou escrever x elevado ao quadrado. Acho que eu vou fazer até aqui. X elevado ao quadrado. O que vocês acham que o R vai fazer quando eu rodar x elevado ao quadrado? Bom, a gente tem que rodar para saber, né? Mas vamos pensar aqui. Eu peguei essa sequência e elevei ao quadrado. Então, assim, é intuitivo eu imaginar que ele vai pegar cada elemento da sequência e vai elevar ao quadrado. Vamos ver se vai fazer isso. Eu vou botar aqui na linha 8, Ctrl Enter. O que ele fez? Ele pegou o x, pegou o primeiro elemento, que é 7, e elevou ao quadrado. Deu 49. O segundo elemento de x era 8. Ele elevou ao quadrado, deu 64. O terceiro era 9, elevado ao quadrado, 81. E o quarto era 10, elevado ao quadrado, 100. Ou seja, quando o meu x é uma sequência de valores, se eu fizer contas com x, ele vai fazer conta com todos os valores daquela sequência, tá? Isso é muito bom porque eu consigo mandar o computador fazer várias contas com um comando só. Então, aqui ele fez 1, 2, 3, 4 contas com um comando só, tá? Isso aqui vale para tudo, tá? Se eu quisesse assim, ó, x vezes 2, ele vai fazer, cada entrada de x vai multiplicar por 2, tá vendo? 7 vezes 2, 8 vezes 2, 9 vezes 2, 10 vezes 2. Se eu quiser calcular o log de x, ele vai calcular o log para todas as entradas. Bom, e aí, qual é o macete, né? Eu vou colocar aqui só para ilustrar o log de x também. E aí, qual é o macete? O macete é, se eu, ao invés de colocar dentro dessa expressão cada valor separado, como eu fiz aqui em cima, aqui eu coloquei, fiz o x igual a 10, calculei. Fiz o x igual a 9, calculei. Fiz o x igual a 8, x igual a 7.
eu posso colocar tudo junto, né? Aqui o meu x é uma sequência. Se eu colocar aqui dentro dessa expressão a sequência em si e rodar, ele vai fazer esse cálculo para cada valor de x. Tá vendo? Ó, ele fez o primeiro valor, que foi igualzinho a esse. O segundo valor foi igualzinho a esse. Ops. Foi igualzinho a esse. O terceiro valor está aqui e o quarto valor está aqui. Tá vendo? Então, esse é um macete do R. Se você coloca um vetor dentro de uma expressão, ele vai fazer a conta para cada entrada daquele vetor, tá? Então, ó, quando eu rodo essa expressão aqui, eu vou obter um outro vetor, né? E cada entrada vai ter uma probabilidade. Então, o que eu posso fazer? Toda saída do R, eu posso salvar ela dentro de um objeto. Então, eu vou querer salvar essa saída como dentro de um vetor, tá? Então, vou colocar aqui vetor probabilidades. O que eu fiz? Peguei essa expressão, o resultado dela, e coloquei dentro de uma variável chamada vetor underline probabilidades. Agora eu vou rodar isso. Pronto. Se eu pedir para ele vetor probabilidades, ele vai retornar para mim todas as probabilidades que eu já tinha lá em cima. E aí só falta somar, né? E aí existe uma função no R chamada sum, que é para somar entradas de um vetor. Então, se eu colocar sum, vetor probabilidades, o que ele vai fazer? Ele vai somar todas as entradas do vetor de probabilidades. Quando eu fizer essa soma, ele vai obter para mim o resultado final, porque ele vai pegar cada entrada e vai somar todas elas. Tudo bem? Então, pessoal, essa é só uma forma da gente usar o R para calcular de maneira relativamente rápida os resultados que a gente quer, tá? Aqui eu levei um tempo para explicar isso, mas é só porque é uma forma diferente, né? Talvez vocês não estejam muito habituados a fazer as operações, né? As contas. Isso, sei lá, são vantagens de linguagem de programação. Mas, uma vez que você aprende essas coisas, você acaba fazendo cálculos de forma bem mais rápida. Mas, beleza, era isso. Eu acho que era isso que eu queria falar com vocês na aula de hoje. Ficou faltando só calcular a nota esperada do indivíduo que chuta tudo, tá? Mas isso eu vou calcular com vocês na aula que vem, tudo bem? Deixa eu ver só o que tem. E aí, na aula que vem, a gente parte desse ponto. Vai falar sobre variável binomial e sobre variável aleatória Poisson, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Eu queria terminar a aula aqui para que vocês tenham tempo para se preparar para a aula que vem, né? Para quem tiver aula 10 horas, eu também vou precisar de um tempo porque eu tenho que dar aula 10 horas. Bom, então é isso, pessoal. Vou dar um pause aqui.